Boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês no início desta tarde de sexta-feira, né? Sextou, está finalizando mais uma semana, tá certo? Com certeza aí vocês curtiram o feriado do Dia das Crianças. Amanhã, né, para aqueles que teriam aula, amanhã é feriado de novo, dia do professor, tá certo? Então eu já estou à disposição para receber as minhas mensagens lá no grupo do WhatsApp, do dia do professor. E aí, galerinha, hoje, na nossa disciplina de hoje, a gente vai dar continuidade a um bate-papo que ele se integra bastante com a nossa última aula. Vocês estão lembrando aí o que foi que a gente discutiu na aula passada? A aula passada a gente discutiu sobre a importância do trabalho. A gente falou sobre o trabalho e o quanto que esse trabalho ele foi sendo modificado ao longo da história da humanidade. E através do trabalho, muitas estruturas sociais foram também sendo desenvolvidas, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que nós iremos discutir sobre a sociedade, tá? Então, olha aqui. A nossa aula de hoje, o conteúdo é o seguinte: comunidade, integração entre o indivíduo e a sociedade, tá? Nós iremos discutir o que é uma comunidade, qual é a importância desta comunidade para o desenvolvimento do indivíduo e também, né, nesta ligação com a sociedade, que todos nós fazemos parte. Querendo ou não, todos nós fazemos parte de alguma sociedade. E aí, galerinha, o roteiro da nossa aula de hoje, nós teremos, né, como objetivo de conhecimento, comunidade e integração entre o indivíduo e a sociedade, e o objetivo é caracterizar o ser humano como um ser biopsicossocial. A gente vai entender o que isso quer dizer, né? Compreender também a importância das comunidades em todo o processo da vida da sociedade. E no final da aula nós iremos fazer algumas questões, tá certo? E aí, pessoal, para a gente dar início a essa nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo de hoje, a gente precisa primeiro compreender o que é que quer dizer quando nós afirmamos que o homem, o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Vocês já tinham ouvido falar nesta palavra, né? Já tinham escutado essa palavra? Olha aqui, galerinha. Costuma-se dizer que o ser humano, ele é biopsicossocial. Ou seja, ele possui um potencial e esse seu potencial ele é determinado por várias características. Então, todo ser humano tem essa estrutura de possuir um potencial. Porém, esse potencial, ele é desenvolvido e ele é determinado através de algumas características. A primeira delas é a biológica, que a gente não tem para onde correr. Tá? É na parte biológica do ser humano, é na parte física. Mas, por sua vez, sua ação também, seu desenvolvimento também pode ser influenciado através dos aspectos psicológicos, como os desejos, tá? Os nossos desejos. Deixa eu voltar aqui. Os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas ambições. E também nós temos um aspecto que nos motiva e que nos influencia, que além de seu aspecto psicológico e físico, também é o ambiente social. O tal do ambiente social também influencia muito o desenvolvimento do ser humano. E aqui esse ambiente social normalmente fala que é a pressão exercida por outras pessoas, né, restrições legais e etc. Então, o ser humano ele acaba
sendo influenciado tanto por todos os seus aspectos biológicos, aspectos psicológicos e também o ambiente social influencia. E aqui a gente precisa já ficar ligadinho, porque se o ambiente social ele é tão importante e ele influencia tanto também o homem nas ações que ele realiza, então, querendo ou não, esse ambiente social para a humanidade, ela tem um grau de importância que a gente precisa ficar atento, que a gente vai conversar sobre isso ao decorrer da aula. E o que os aspectos biopsicossociais eles determinam na vida de um indivíduo? O que esses aspectos influenciam em como esse indivíduo vive, né? Como ele vive em meio a uma sociedade, em meio aos outros. O conceito de saúde, ele vai muito além do que simplesmente a ausência de algum tipo de doença. Então, quando a gente fala que um ser tem saúde, não necessariamente a gente precisa falar que é um ser que tem uma ausência de doença. Também, tá? Também. Mas também nós precisamos observar que tem outros aspectos que precisam ser analisados para que esse indivíduo possa sim ser considerado um indivíduo saudável, como é o caso do bem-estar físico, psicológico e também o social do indivíduo. Então, mais uma vez, observem, para que o ser humano seja considerado como uma pessoa saudável, com saúde, não é simplesmente a ausência de doença, mas existem outros aspectos na vida do homem que precisam existir para que este seja saudável. E um dos aspectos, mais uma vez, é o aspecto social. Então, observem que esse aspecto social ele é de grande importância para a vida do homem. O modelo biopsicossocial ele afirma que o funcionamento do corpo pode afetar a mente e o funcionamento da mente ela pode sim afetar o corpo. Então, querendo ou não, não dá para pensar de uma forma isolada, só na mente ou só no corpo, né? Porque um, querendo ou não, acaba, né, tornando algo integrado. E aí, galerinha, mais uma vez vem falando sobre o aspecto social. O aspecto social, ele investiga como os diferentes fatores sociais, como os status socioeconômicos, a cultura e as relações sociais também podem influenciar a saúde do ser humano. Então, olha aqui está falando, pessoal, que fatores sociais, como o status socioeconômicos, a cultura, as relações sociais, elas podem sim também influenciar, afetar a saúde de um homem. Então, mais uma vez, o aspecto social, ele é muito importante para a humanidade, tá bom? Então, quando a gente fala desse processo biopsicossocial, a gente está falando que o homem, ele não precisa necessariamente só de um aspecto na vida, ele precisa, né, de vários outros aspectos que um deles necessariamente está ligado à vida da sociedade. E a gente observou algumas dessas características. E para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo, a gente precisa lembrar ou então recordar um pouco o que quer dizer a palavra comunidade. Essa é uma palavra muito comum para todos nós, né? A palavra comunidade. Talvez você faça parte de uma comunidade, por exemplo. Talvez na sua cidade tenham algumas comunidades que vocês façam parte. Mas o que realmente é uma comunidade? Aqui a gente pode observar uma forma, né? Uma estrutura, um texto que explica um conceito sobre comunidade. Que a comunidade ele é um agrupamento de pessoas. Isso aqui, ó, um agrupamento de pessoas. Mas será que é um agrupamento de pessoas aleatórias, né? De uma forma assim altamente sem nenhum nexo? Olha aqui,
A comunidade ele é um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, né? As pessoas que vivem em uma mesma região geográfica, elas podem sim se considerar como uma comunidade. Outro aspecto também em regiões rurais ou urbanas, mas também podem ser consideradas essas pessoas que vivem, que se agrupam também por interesses comuns. Olha aí, interesses comuns. Então, imaginem vocês que gostam de coisas que muitas outras pessoas de muitos lugares do mundo também gostam. Eu vou dar aqui um exemplo, não sei se vocês gostam, mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagine aí que vocês assistam no caso, Naruto, né, anime. Quem é que nunca ouviu, pelo menos ouviram falar de Naruto uma vez na vida, pelo amor de Deus, né? Imagine aí que vocês gostem de anime, gostem de Naruto, e aí existem comunidades mundiais que falam sobre esse anime. E aí vocês podem compartilhar informações, vocês podem compartilhar novas observações que foram feitas ao longo da história do mangá e algo do tipo. Então, são várias pessoas de diversos lugares do mundo que compartilham o mesmo gosto, né? Por anime, por exemplo, né? Os otakus, né? E aí, galerinha, tem pessoas também que participam de comunidades que gostam do mesmo time de futebol. Então, quem é flamenguista, quem é corintiano, quem torce para o Fluminense, e assim sucessivamente, por exemplo, várias pessoas do Brasil inteiro torcem para o mesmo time. E todas essas pessoas compartilham um interesse em comum. Então, elas também podem ser consideradas como uma comunidade torcedora do time do Flamengo, por exemplo. Tá? E aí, pessoal, essa comunidade não necessariamente precisa estar vinculada a uma região geográfica, mas ela pode estar em uma região geográfica, uma região rural, né, urbana, por interesses comuns e também que participam das condições gerais de vida, tá? Então, de alguma forma, você pode fazer parte de uma comunidade, certo? E aí, galerinha, é importante que a gente tenha essa compreensão, porque a comunidade ela faz parte do nosso dia a dia. E as comunidades elas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de algo maior, que é a sociedade. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma forma, né, algumas formas de exemplificar o que é a comunidade e também o que é a sociedade, para a gente entender melhor um pouquinho a temática dessa aula de hoje. Bom, e o que é comunidade para a sociedade, tá? Primeiro ponto, a sociedade, ela é um termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilham uma cultura e um território definido, por exemplo. Dentro de uma sociedade, podem existir vários tipos de comunidades, tá? A comunidade, contudo, ela é um grupo limitado de pessoas que coexistem, que se relacionam e apresentam semelhanças. Essas semelhanças que eu estou falando não é semelhanças especificamente físicas, não. Aqui eu estou falando de semelhanças que é algo em comum entre elas, como, por exemplo, um gosto de um time de futebol, tá? Um gosto, por exemplo, de um desenho, de um anime ou algo do tipo. Então, galerinha, a sociedade, ela engloba um conjunto de várias pessoas muito diferentes, com gostos diferentes, com formas de pensar diferentes. E nesta sociedade existem vários grupos, né, de comunidades de diversos tipos. A sociedade, ela também a gente pode definir que é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos, tá? Eu vou até
circular essa palavra ética, compartilham valores éticos, porque culturais a gente já tinha escutado falar, tá bom? Mas a palavra ética, tá? Esse princípio e valores éticos, eles são um ponto que a gente precisa refletir muito, que é algo que é muito importante dentro de uma sociedade. Até mesmo porque nós vivemos em um mundo onde existem diversas pessoas, cada uma delas com uma opinião sobre um tema totalmente diferente e que precisa da ética, precisa de valores, precisa de princípios morais para que uma sociedade ela possa existir normalmente. Porque senão seria um grande caos, tá? Seria um grande caos. E também ainda falando sobre a sociedade, né, que é uma associação de indivíduos que também compartilham valores culturais, éticos, que estão sobre o mesmo regime político. Isso aqui também é muito importante. Porque dentro de uma sociedade, independente se você faz parte de uma comunidade totalmente diferente do seu irmão, da sua mãe, do seu colega e da sala de aula, vocês podem ter gostos diferentes, vocês podem ter identificações diferentes, jeitos de pensar diferentes. Isso é normal, tá? Isso faz parte da humanidade. Porém, dentro de uma sociedade existem regimes que não importa como diferente você pense do seu vizinho, mas todos vocês devem seguir um mesmo regime político, econômico, tá? Regras de convivência, porque é isso que permite com que a sociedade exista. Então, você pode sim ter o seu direito de pensar de forma totalmente diferente. É a famosa liberdade de expressão, né? Um direito que foi conquistado ao longo do tempo da história. Mas, diante também da sua liberdade de expressão, você precisa também seguir o regime político, econômico e de regras de convivência sociais que existem no seu país que você faz parte, que é a sua grande sociedade, tá bom? E a gente precisa ficar muito atentos, né, com relação a esses princípios. A sociedade, ela não é simplesmente um aglomerado, né, um amontoado de indivíduos, mas sim, ela é um sistema organizado, tá? Precisa ser organizado, ordenado e precisa sim ter uma estrutura social bem definida, para que as coisas possam existir e possam funcionar da melhor forma possível. Com formas, né, com instituições formais e informais bem definidas, que fazem parte da nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte, por exemplo. Essas instituições formais e informais são o Estado, a família, a igreja, a escola e muitas outras instituições que fazem parte de todo o nosso processo social ao longo da nossa vida. Essas instituições, elas são muito importantes porque elas nos ajudam a aprender os valores e como deve ser a vida em sociedade. A gente começa a aprender a viver em sociedade dentro da nossa casa. A gente começa a aprender regras de sociedade desde bem pequenininhos, né? Quando os nossos pais já começavam a nos orientar que aquilo é errado e aquilo é correto, que aquilo pode ser feito e aquela ação não pode ser feita. Então, a gente começa a desenvolver esse senso de responsabilidade e de entender o que é o correto e o que é errado dentro de casa. Então, a família ela é uma instituição muito importante para todos nós, né? Para toda a humanidade. Outro ponto, né? Essas instituições, elas são responsáveis porque elas que ensinam, né, o repertório, fornecem, fomentam a unidade cultural, punem as transgressões das regras, socializam os indivíduos,
definem uma gama de papéis que eles podem desempenhar e manter a coesão social, econômica e política. Pessoal, esse aspecto bem aqui, deixa eu circular. Socializar os indivíduos. A socialização dos indivíduos, ela é um papel muito importante da escola. A escola, ela tem um papel muito importante na socialização dos indivíduos. Quando você nasce, você é pequeno, a primeira instituição que normalmente te orienta é a tua família, né? Você aprende lá na sua casa que, por exemplo, pegar uma coisa do teu irmão ou de alguma pessoa da família sem pedir permissão, você aprende que isso é errado. E você pode ser punido por essa sua ação. Os seus pais, desde pequenos, eles te ensinam que pegar o que não é seu é errado. Para no futuro você já ter essa noção de que roubar é errado, né? Então, depois desse aspecto, a gente vive numa bolha dentro da nossa família. A gente tem contato com as pessoas mais próximas, os nossos pais, né? Os nossos irmãos, primos, tios, mas todos são pessoas muito próximas. Quando nós vamos para a escola, quando a gente sai de casa e passa a ir para a escola, a criança, ela tem um processo de se adaptar a outra realidade, porque ela vai ter contato com coleguinhas da idade delas, né? Vocês também, já nessa idade crescidos, né? Vocês têm acesso, têm contato com colegas que têm uma cultura totalmente diferente, que têm provavelmente princípios diferentes, que têm uma estrutura familiar diferente da sua, tem jeitos, gostos diferentes. Então você precisa, né, aprender a lidar com a diferença do outro. E você começa a se tornar um indivíduo sociável. A escola tem um papel importantíssimo, né? Além de todo o papel educacional, no sentido do desenvolvimento de habilidades, de competências, e de muitos outros aspectos, a escola também tem um grande papel de ser essa instituição que socializa os indivíduos, desde pequenos. Então, estão vendo aqui o quanto que essa ordem, né, que essa estrutura social é importante para o desenvolvimento da humanidade? O ser humano, pessoal, ele não sabe viver sem estar em sociedade. E a gente vai ainda falar sobre isso, tá? A etimologia da palavra, quando a gente fala sociedade, existe uma forma da etimologia da palavra, que sociedade se remete ao latim, que representa societas, né? Que significa associação, amistosa com os outros. Então, olha aí, é uma associação amistosa com outros, né? Com outras pessoas. A sociedade ela é uma palavra que pode ter vários significados conforme o enfoque. E uma delas, pessoal, é o agrupamento humano sobre regras. Então, a sociedade a gente também pode entender que é um agrupamento humano sob regras, costumes comuns, desde os primórdios da humanidade. Então, o homem, ele é um ser que ele foi criado para viver de forma social, tá? De forma social. Olha aqui, a sociedade, pessoal, como aponta o renomado antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a sociedade ela é uma condição universal da vida humana. Então, não é porque é bonito a palavra sociedade e o que ela significa, é que todo mundo tem que viver em sociedade. Não, pessoal, não é só um costume, né? Não é só um costume, por exemplo. Mas, galerinha, é importante que a gente compreenda que a sociedade ela é uma condição universal. Universal da vida humana. E trata-se aí de uma necessidade.
Então, o ser humano, ele necessita da sociedade a um nível biológico. E também tem uma necessidade simbólica, que a gente vai entender esses dois aspectos. O ser humano, a humanidade, ele tem a necessidade de viver da vida em sociedade a nível biológico e também a um nível simbólico. Se trata-se de uma necessidade biológica quando a gente fala que nós somos predispostos de forma genética a uma vida em sociedade e ao desenvolvimento de habilidades indispensáveis. Então, existem habilidades que o ser humano só consegue desenvolver para permitir que ele consiga, permanecer vivo aí nesse mundo, só e somente só através da sociedade, através de uma vida social. Então, a nossa sobrevivência, é que envolve simultaneamente o físico e o intelecto com a linguagem e a técnica em qualquer tipo de trabalho. Então, durante muito tempo, o ser humano ele se esforçou bastante porque o trabalho, por si só, ele era a única forma, que o homem tinha de permanecer vivo, tá? O objetivo dele era simplesmente caçar, conseguir alimento para comer, um dia de cada vez. Com o passar dos anos da história, a gente pôde observar na última aula que o trabalho ele se tornou também um dos principais aspectos sociais da humanidade, onde através do trabalho te definia, qual a tua posição social que tu tinha dentro de uma sociedade, qual era a tua função, qual era a tua importância. Então, o trabalho, ele também faz parte dessa vida em sociedade, muito importante. E a necessidade simbólica, porque o ser humano também tem uma necessidade simbólica, a nível aí de necessidade de viver em sociedade, é porque além dessa vivência suprir as necessidades físicas, precisamos também dar sentido a essas necessidades. Precisamos, desenvolver aspectos cognitivos que definam parâmetros que possam nos ajudar na definição de regras, rituais, significados de compartilhar novas semelhanças, com semelhantes, de pensamentos, de opiniões. Então, o ser humano ele também tem uma necessidade simbólica, que é a necessidade de compartilhar com o outro também as suas vivências em um aspecto social. Assim, o ser humano, o comportamento humano, ele não é fundamentado em simplesmente instintos. Já foi, Já foi. No início aí da humanidade, sim, lá nos primórdios, lá no tempo aí das cavernas. O ser humano, sim, ele vivia de instinto, mas hoje em dia não, tá? Hoje em dia nós temos o instinto de sobrevivência, mas o comportamento humano não é fundado em instintos, mas sim em normas, tá? Em normas, em orientações dadas através de um grupo, através da sociedade, as quais são acumuladas historicamente também e podem ser modificadas de acordo com a necessidade da humanidade, essas regras, tá? E a sociedade e o indivíduo? A sociedade e o indivíduo, eles precisam coexistir, tá? Eles precisam sempre andar juntos. Não tem como haver sociedade sem indivíduo, sem um ser humano, e não tem como ter o ser humano sem ter uma sociedade, porque nós acabamos de entender que é uma necessidade biológica da humanidade viver em um âmbito social, tá? Outros autores clássicos, eles têm diferentes abordagens no que se refere a essa vivência em sociedade do indivíduo.
A sociedade é anterior ao indivíduo e impõe-se sobre ele. As regras, né, os fatos sociais, que também excedem sobre o controle do indivíduo. A participação do indivíduo na sociedade está ligada diretamente à função que ele desempenha nela. Isso aqui a gente pôde observar na nossa última aula. Na nossa última aula, onde a gente falava do trabalho, onde a gente falava do quanto que o homem era observado de acordo com a sua posição social. Vocês se lembram que a gente conversou que, durante muito tempo, onde você nascia determinava qual era a tua posição na sociedade? Qual era a tua posição na sociedade? Quais eram as tuas possíveis atividades de trabalho? Então, se você nascia como um camponês, se esperava que a sua vida inteira você trabalhasse como um camponês. Ou seja, nascia como um camponês e morria como um camponês. Já se você nascia do outro lado, como um nobre, você nascia e morria como um nobre, tá? Então, durante muito tempo, o trabalho ele definiu também, né, esse aspecto social, e o social também definia o aspecto do trabalho das pessoas. Então, pessoal, a sociedade e o indivíduo, segundo Marx, enfatiza que essa sociedade e o indivíduo, ela também fala muito sobre essa divisão das classes sociais, segundo Marx, tá? Sendo que a classe que domina sobre as demais produz e dissemina a ideologia que permite que as classes exploradoras, por meio do trabalho, aceitem e acabem validando a exploração que sofrem. Então, no caso, Marx defende que sempre existem duas classes, a dominada e a dominadora. Aquela que domina os outros acaba impondo um pensamento, né, ideológico, impõe um pensamento de como é que essas classes devem existir, devem sobreviver, devem trabalhar. A infraestrutura social corresponde à base material da sociedade, à sua formação mediante ao mundo do trabalho. Então, daqui, né, vou até ler de novo essa parte, porque ela é muito importante, porque a infraestrutura social, a estrutura de toda a sociedade, ela corresponde à base material da sociedade, né? Quem é que mantém a sociedade de pé? Quem mantém a sociedade de pé? E a sua formação mediante ao mundo do trabalho. Então, sempre precisa da classe que trabalha, né? Da classe trabalhadora. A superestrutura, por sua vez, corresponde à base normativa dessa sociedade, ao seu conteúdo moral, jurídico e simbólico, que regula aí as relações materiais. Isso aqui é o que acaba definindo muitas coisas e acabou definindo durante muito tempo, né? Weber volta, né, que é outro pesquisador, volta a sua atenção para um outro aspecto, que já aqui não é mais a classe social, mas sim a ação social, que seria a ação que leva em consideração já é o comportamento de todos os outros e é dotada de significado, que no caso é a motivação racional, efetiva ou tradicional. Para este pesquisador, ele acha importante que compreender as ações possibilita aprender os valores e as regras compartilhadas por outros. Então, dentro da sociedade, pessoal, existem vários pesquisadores que têm diversas opiniões diferentes, até mesmo como essa sociedade ela é constituída. Uma das duas sociedades muito conhecidas, que ficaram muito conhecidas ao longo da história, foi a sociedade feudal e a sociedade que era a sociedade que suplantada, né? E é a sociedade burguesa. Então, sempre tiveram, assim, de uma forma muito forte,
a sociedade feudal, tudo aquilo que ela significava para aquela população, a parte de trabalho que ela gerava, os recursos que vinham através da sociedade feudal, e do outro lado nós tínhamos aí a sociedade burguesa, tá? Que vinha com todas as suas características, seu estilo de vida, sua forma de agir, de pensar. Duas sociedades totalmente diferentes. Então, a sociologia, né, o campo da sociologia, ele reflete que existe vários tipos de estruturas sociais que definem muito como um homem ele pode se comportar ao longo da história, tá? Que aqui no caso a gente pode observar tanto a sociedade feudal quanto a sociedade burguesa. A sociedade feudal, ela tinha uma organização da produção econômica que era baseada na atividade agrícola. Então, era uma característica bem específica da sociedade feudal, tá bom? Outro ponto, pessoal, é que a sociedade burguesa, que era lá do outro lado, se desenvolveu após as drásticas mudanças, tanto culturais, políticas, tá? Uma delas aí foi a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que foram muito importantes para esse estilo de sociedade fosse desenvolvida também, tá? No caso aqui, um exemplo, como são coisas muito diferentes, tá? Lá na época da sociedade feudal, só para vocês entenderem um pouquinho a que nível estava a sociedade naquela época, na sociedade feudal, o casamento ele era uma obrigação. E além de ser uma obrigação, era uma obrigação moral, tá? Então, as pessoas, quando chegavam a determinada idade, já se esperavam que aquelas pessoas, principalmente as mulheres, né, precisavam de alguma forma se casar. Era uma obrigação moral, tanto com a sociedade quanto com a família. Hoje em dia, na sociedade moderna, é um contrato, né? O casamento é visto em muitos aspectos como um contrato. Um contrato entre dois indivíduos, entre duas pessoas, com direitos e deveres iguais, tá? Que é algo totalmente diferente aí lá da época da sociedade feudal. Os dois não tinham os mesmos direitos e não tinham as mesmas obrigações, né? Aqui não. Na sociedade moderna já se observa o casamento aí como um contrato de direitos e deveres. E aí, pessoal, para a gente também continuar essa nossa conversa, tentando compreender um pouquinho mais sobre a sociedade e como ela influencia na vida das pessoas, a coesão de uma sociedade é construída sobre a sua cultura, a cultura de um povo, a cultura daquele grupo que faz parte daquela sociedade. A integração cultural, ela gera uma consciência de pertencimento, uma identidade cultural. Então, normalmente, uma sociedade, mesmo ela sendo constituída por diversas pessoas diferentes, muito diferentes, com opiniões diferentes, estilos de pensar, de agir diferentes. Elas, de alguma forma, se elas fazem parte de uma sociedade em comum, pelo menos elas possuem uma identidade cultural, né, de algum aspecto. A gente pode observar no nosso caso, a grande sociedade brasileira. Nós temos estados que o povo fala de uma forma diferente, age de uma forma diferente, tem uma cultura muito específica, né? Porém, todos os estados do país, eles fazem parte de uma única sociedade, que é a sociedade brasileira, que pelo menos todos nós temos aí algo em comum, que é a identidade cultural do nosso país, que é algo que nos torna únicos, né? Que compartilham pelo menos de algo em comum e que nos tornam uma sociedade. Não só a identidade cultural, tá bom? Mas também
os valores, tá? Os costumes, as regras, as leis que são compartilhadas em comum entre todos. Tá certo, galerinha? Um outro ponto, pessoal, muito importante são as semelhanças. As semelhanças que podem ser atribuídas perante esse povo, né? Perante aí a fatores éticos, religiosos, profissionais, territoriais, políticos. Então, todas essas semelhanças, elas podem ser características que assemelham um povo que vive perante a uma mesma sociedade. Essas semelhanças, de alguma forma, galerinha, elas nos aproximam, elas dão a oportunidade de nós podermos nos aproximar. E todos esses pequenos grupos que são formados, eles acabam, né, de alguma forma, tendo algo em comum para viver aí em uma sociedade. Entre as formas de identidade cultural mais conhecidas, nós podemos citar a identidade nacional, como eu havia mencionado para vocês, os símbolos, as narrativas, as práticas, o conhecimento, que no caso nos tornam aí incomuns por conta das nossas igualdades culturais, pelo menos de uma forma nacional. Uma sociedade, ela é a soma das variadas comunidades. Todas essas comunidades que nós podemos fazer parte, né? Todas essas comunidades, galerinha, essas pequenas comunidades, elas acabam criando um conjunto, um grupo muito maior, que é o conjunto de pessoas que vivem em uma grande sociedade, tá? Então, pessoal, aqui a gente começa a observar que a sociedade, ela vai muito além do que simplesmente querer viver e compartilhar experiências com outras pessoas, tá? Pessoal, já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula de hoje. Até já já!